Os insetos são animais muito comuns no nosso dia a dia e talvez sejam um dos grupos de animais mais odiados por nós. Mas se até as espécies de insetos mais inofensivas colocam medo em muita gente por aí, imagine então uma vespa de 5 centímetros de comprimento ou um inseto que pode sugar o seu sangue enquanto você dorme. Falando assim, faz até um certo inseto parecer inofensivo comparado a esses insetos que eu vou falar aqui nesse vídeo. E se você quer saber quais são esses insetos que eu vou falar aqui, deixe o seu like e se você quer conhecer mais sobre vários outros tipos de animais, se inscreva nesse canal porque esse canal com certeza é para você. Formiga Cabo Verde. Talvez você pode até achar um exagero uma formiga estar aqui nessa lista. Mas saiba que essa espécie de formiga possui uma picada 30 vezes mais dolorosa do que a picada de vespas e abelhas. A formiga Cabo Verde apresenta uma coloração avermelhada escura e as operárias podem chegar de 18 a 25 milímetros e é encontrada em florestas tropicais do Nicarágua e Paraguai. Nessa formiga, a rainha é ligeiramente mais larga que as operárias, que é uma modificação para a produção de ovos. As colônias maduras são pequenas e contêm alguns milhares de formigas. As operárias apresentam tamanhos baseados na divisão de trabalho. As menores cuidam de ovos e larvas, e as maiores atuam como soldados protegendo o ninho ou fazem os forrageios. Novas colonizações são iniciadas por rainhas solitárias, o que faz com que as colônias, depois de estabilizadas, apresentem monogenia, ou seja, uma única rainha acasalada produz todos os ovos. A dor da picada é descrita como estar andando sobre carvão em chamas, com um prego enferrujado de 3 polegadas fincado no seu calcanhar. Ostride. Chamada popularmente de berne, as larvas dessa mosca são parasitas internos de mamíferos. Nesse grupo, algumas espécies se instalam na carne do hospedeiro, já outras se instalam nas vísceras, sendo que a espécie Dermatobia hominis é a única espécie desse grupo que consegue se instalar em seres humanos, embora outras espécies possam ocorrer como parasitas ocasionais, em geral causando a infecção conhecida como mice ou dermatobiose. Entre as famílias de moscas que causam mice, a ostride inclui a maior proporção de espécies cujas larvas são parasitas obrigatórios no interior de mamíferos. São conhecidas cerca de 150 espécies desses parasitas. A maioria das restantes espécies implicadas em casos de mice são membros de famílias aparentadas. Esse tipo de mosca deposita seus ovos em feridas abertas e ainda é possível sentir a movimentação da larva sob a pele. E lembre-se de que caso você ou seus animais forem ou estiverem com essas larvas, procurem um médico ou um veterinário para poder retirá-las. Pulgas. Sendo um problema muito comum para quem tem um animal de estimação em casa, as pulgas são parasitas externos que sugam o sangue de seres humanos e animais de todas as espécies. Normalmente a interação é específica, ou seja, determinadas espécies de pulgas infectam determinados grupos de mamíferos, existindo pulgas de morcegos, de cães, de gatos, de seres humanos e etc. Sendo que as pulgas de animais domésticos, além de sugarem o sangue de animais, também sugam o sangue humano. As pulgas também foram responsáveis pela transmissão de diversas doenças, como por exemplo a peste negra, que devastou a Europa no século XIV. Formiga lava-pés. Também chamada de formiga de fogo, essa formiga é dona de uma picada dolorosa, que pode durar apenas 45 minutos. São conhecidas pelos seus hábitos agressivos. Essas formigas tipicamente constroem formigueiros expostos feitos de terra e reagem de forma agressiva e em grandes números quando são perturbadas. São muito comuns acidentes envolvendo pessoas ou animais domésticos. Inclusive, você provavelmente já foi picado por uma formiga dessas. Além do nome formiga lava-pés, ela também recebe o nome de formiga brasa, formiga de cemitério, jiquitaia ou formiga quente, que particularmente é o nome que eu chamo essa formiga. Em períodos de grandes enchentes, essas formigas se agrupam formando um tipo de balsa para flutuarem na água, protegendo a rainha e as larvas. O veneno da formiga lava-pés pode gerar reações alérgicas nas pessoas que forem picadas.
gerando sintomas como dor e coceira que cessam com o tempo. Triatomine. Triatomine é uma subfamília de insetos da família Reduvidae. Várias espécies dessa subfamília atuam como vetores na transmissão da doença de Chagas. No Brasil, eles são chamados de barbeiro, bicudo, bicho de parede, percevejo francês, entre outros nomes. Esses insetos são obrigatoriamente hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, tanto macho quanto fêmea, e o motivo de serem chamados de barbeiro é pelo fato desse animal picar a face do rosto das pessoas enquanto elas estão dormindo, já que o rosto é a parte mais acessível por ficar descoberta durante o sono. Barata d'água. Já vamos começar dizendo que por mais que esse animal tenha barata no nome, ele não é uma barata, e sim um percevejo. E se você mora em regiões como Pantanal, você provavelmente já viu ou já ouviu falar desse animal. E possivelmente o que te contar é que a picada desse inseto é bem dolorida, por mais que ela não seja tóxica. A barata d'água pode chegar a 10 centímetros de comprimento e pode se alimentar de outros insetos, moluscos, girinos e pequenos peixes, mas também podem predar filhotes de tartarugas, rãs e até cobras. Na maioria das espécies de barata d'água, as fêmeas colocam os ovos nas costas do macho, que nada com eles grudados por várias semanas, protegendo e cuidando dos filhotes até que eles saiam dos ovos. Mesmo que ela seja conhecida por sua picada dolorosa, em países como a Tailândia e Vietnã, esses animais são considerados alimentos. E como se esse animal já não fosse estranho na sua aparência, ele ainda foi abençoado com uma das piores habilidades já dadas ao inseto. E sim, ele pode voar. Vespa mandarina, também chamada de vespa gigante asiática ou vespa assassina, essa é a maior vespa do mundo. É nativa do leste asiático temperado e tropical, sul da Ásia, sudeste da Ásia continental e partes do extremo oriente russo. Foi também encontrada no noroeste pacífico da América do Norte no final de 2019 e cientistas canadenses também confirmaram a espécime descoberta em 2020 em Langley, British Columbia, mas ainda sem informação que sugira que se tenha estabelecido lá. Preferem viver em montanhas e florestas baixas, evitando quase completamente planícies e climas de alta altitude. A vespa mandarina cria ninhos cavando e copitando túneis pré-existentes cavados por roedores, ou ocupando espaços perto de raízes de pinheiros pobres. Se alimentam principalmente de insetos, colônias de insetos eusociais, seiva de árvores e mel de colônias de abelhas. Podem medir de 5 centímetros, possuem uma envergadura de 70 milímetros e um ferrão que chega a 6 milímetros. Por mais que essa vespa tenha uma aparência assustadora, não se esqueça que ela só vai picar uma pessoa caso se sinta ameaçada. E sobre sua picada de modo geral, o local picado fica gravemente inchado e a dor continua por alguns dias. Mosca tsetse. Essa mosca faz parte de um gênero chamado Glossina, de uma família chamada Glossinidae. Esse inseto transmite uma doença conhecida como doença do sono, que é causada por um parasita chamado Trypanosoma brucei. E é justamente por essa causa que elas também são chamadas de mosca do sono. A doença do sono, que é a doença transmitida pela mosca tsetse, ocorre somente na África Equatorial. No local da picada dessa mosca pode se formar um caroço ou ulceração dolorida no local que a pessoa tenha sido picada, seguida de febres, calafrios, dores de cabeça, linfossonodos inchados e às vezes erupção cutânea e, por fim, sonolência, problemas para caminhar e, se não for tratada, coma e morte. Abelhas assassinas. Essas são as famosas abelhas africanizadas que surgiram do acasalamento entre as espécies de abelhas africanas e abelhas europeias. As abelhas africanizadas foram introduzidas no Brasil na década de 1950 com uma tentativa de aumentar a produção de mel. Mas em 1952, 26 enxames escaparam acidentalmente da quarentena. Desde então, essa espécie se espalhou por toda a América do Sul e chegou à América do Norte em 1985. As abelhas africanizadas geralmente são muito mais defensivas que as outras espécies de abelha e reagem a perturbações muito mais rapidamente que as abelhas ocidentais. Elas podem perseguir uma pessoa a mais de 400 metros e já mataram cerca de 1.000 pessoas.
As vítimas geralmente recebem 10 vezes mais picadas que nos ataques de abelhas europeias. Os sintomas da picada dessa abelha são irritação e ardência na pele, vermelhidão, calor generalizado, papulas, urticárias, pressão baixa, taquicardíaca, dor de cabeça, náuseas ou vômitos, cólicas abdominais e broncoespasmos. Em casos mais graves, podem ocorrer choque, insuficiência respiratória aguda e insuficiência renal aguda. E não esqueça de procurar um médico caso você seja alérgico a picadas de abelhas ou caso tenha reações alérgicas. Dórilos. E essa é mais uma espécie de formiga aqui para nossa lista. Ela é encontrada no centro e no leste da África. O macho das formigas do gênero Dórilos, conhecidas como formiga safari, são classificados como a maior formiga conhecida. Nessa espécie, os machos deixam a colônia ao nascer, mas são guiados pelo odor exalado pela trilha de formigas quando atingem a maturidade sexual. Quando uma colônia encontra um macho, elas arrancam suas asas e o levam para dentro do formigueiro para acasalar. E como em outras espécies de formiga, o macho acaba morrendo depois da cópula. Uma única picada desse inseto causa feridas consideravelmente grandes e doloridas. Isso porque elas possuem mandíbulas bastante fortes. A Dórilos não chega a matar um ser humano, mas pode matar outras espécies de animais. Mosquitos. Sendo animais muito comuns no nosso dia a dia e com certeza um dos mais odiados, os mosquitos não só são os insetos mais perigosos do mundo, mas também o animal mais perigoso do planeta. Isso se deve ao fato dos mosquitos serem grandes transmissores de doenças como a dengue, febre amarela, malária, zika vírus e o vírus do Nilo do Oeste. Além de que esses animais vivem em quase todos os países do mundo, exceto a Islândia. E por mais que não pareça, existe mosquito até mesmo na Antártica. Até fiquei surpreso com isso, acreditem. Anualmente morrem ao todo 700 mil pessoas por conta de picadas de mosquitos. E no mundo existem mais de 3 mil espécies de mosquitos. Porém, apenas um pequeno número evoluiu para se alimentar de sangue. Mas se você pensar bem, nem todas as espécies de mosquitos são 100% hematófagas, já que os machos desse inseto se alimentam de frutas, já as fêmeas necessitam de sangue para o amadurecimento dos ovos. Ah, mas antes que esse vídeo acabe, eu esqueci de citar um dos insetos que com certeza é o mais temido do que todos os outros animais que existam na face dessa terra. A asquerosa, horrorosa, famosa e que parece ter saído direto do inferno para nos aterrorizar, a barata voadora.